Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana no canal Boa Semente para poder compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Já temos aqui muitas pessoas. Quando eu criei a live hoje mais cedo, o canal Ovelha Amarela já colocou que estava aguardando. Não sei se a pessoa achou que a live ia ser mais cedo, né? Mas já estava aqui conosco esperando. Sossô, que é a nossa maior apoiadora aí, ó, mais assídua apoiadora, pelo menos nas lives. Ela comentou: a paz do Senhor, casal. A paz do Senhor, apoiadores. Muito obrigada pela presença, Sossô. Ana Paula Rodrigues de Medeiros também está sempre aqui conosco. Ela comentou também: a paz do Senhor a todos. Pessoal, muito obrigada. Vocês que já chegaram na live. Vão chegando aí. Eu já coloquei o link no grupo. Acho que eu coloquei sim, né? Coloquei. Já coloquei o link no grupo. Entra. Peraí, vou. Coloquei, né? Sim. Então, só questão de tempo, daqui a pouco o pessoal tá chegando. Mas a nossa ideia, gente, é continuar nessa vibe de lives mais rápidas, mais diretas, porque eu acho que acaba sendo mais objetiva, né? E aí a gente vai indo nessa pegada. Então, já vou começar aqui dando os avisos, fazendo aquela questão inicial. Se você for chegando, bota aí uma mensagem no chat. A gente só tem como saber que você está assistindo se você comentar, porque só aparece um númerozinho, então você comentando, a gente acaba conhecendo mais vocês. Então, comenta aí a sua igreja, a sua classe, de onde que você é, que a gente está aqui mandando um beijo. E no final também tem aquele momento de oração, onde a gente ora por todos os professores. Muito importante também esse momento. Bom, o primeiro tópico da live, que a gente sempre comenta aqui, é o nosso time de apoiadores que está cada vez maior, está crescendo cada vez mais. Estamos aqui já no segundo quadrinho e tem muita gente nova chegando. Hoje cedo, quando eu estava preparando os slides, eu vi que tínhamos uma nova apoiadora, que é a Viviane dos Santos, esse nome que aparece bem aqui embaixo. E aí, quando eu fui começar a live, né, ali, quando eu estava conversando com o Rômulo, eu vi que tinha mais uma apoiadora que chegou agora, nesse finzinho de tarde. O nome dela é Tayane, então a partir da próxima semana o nome dela já vai estar no slide, que já tinha feito hoje cedo, não deu para colocar. Mas muito obrigado a todos que têm contribuído para esse projeto, a todos que têm se empenhado nesse grande trabalho aqui que a gente tem feito no Boa Semente. E aqui embaixo, no box de informações, você vai encontrar um link que vai te direcionar ao site do Apoia-se. E aí você vai estar recebendo tanto o nosso material da live, quanto o material didático que eu preparo para vocês, que tem um plano de aula, questionário, dinâmica, aprofundamento. Tudo isso você vai estar recebendo na quinta-feira. Vale lembrar que não é uma relação de compra e venda. A gente sempre ressalva isso aqui, porque senão as pessoas acham que estão comprando material. E não é isso. Você está ali apoiando um projeto. Ano passado a gente começou com esse projeto ali por volta de outubro, se eu não me engano. E aí esse projeto, como a gente sempre fala, é para o nosso casamento, é arrecadar fundos para o nosso casamento. Então a gente está aqui se aprofundando na palavra de Deus, trazendo essa videoaula, preparando material. E aí vocês também acabam fazendo parte desse grande sonho, fazendo parte desse projeto, apoiando ao nosso casamento. Se você for no nosso Instagram e lá no final aparece para vocês, travei? Achei que eu tinha travado. Não. Achei que eu tinha travado, porque aqui a internet não tá muito boa, não. Mas lá no final da live aparecem nossos Instagrams para vocês seguirem e ficarem ainda mais perto dessa preparação para o casamento. Lá a gente tem vários rios que comprovam que o dinheiro que aqui a gente está arrecadando tem ido, de fato, para esse maior propósito que é o nosso casamento. Então, através do nosso Instagram, você pode estar conferindo tudo isso. E aí, no site, você tem acesso a diversos valores. A partir de R$5, você pode estar contribuindo para esse sonho e também recebendo na sua caixinha de e-mail toda semana este material que é abençoado. Então, muito obrigada a todos que fazem parte disso. Vocês, com certeza, são peças fundamentais nesse projeto. Eu acho que no dia do nosso casamento tem que ter lá uma plaquinha com todos os apoiadores e um coração lá bem grande, porque esse sonho não estaria sendo possível se a gente não estivesse aqui junto nessa parceria. Então, muito obrigada a todos desse projeto, que já fizeram parte e hoje não fazem mais, né, que um dia ajudaram e hoje não podem mais contribuir, e aqueles que estão chegando agora. Então, muito obrigado de coração. Como eu disse, a partir de R$5, você pode fazer parte desse projeto. Se você tiver dificuldade com o site, não souber muito gerenciar tecnologia, você pode me procurar aqui embaixo, no grupo do WhatsApp, e aí a gente faz esse apoio pelo Pix. Assim, vai ficar da mesma forma o pessoal do site, vai funcionar para você também. Vamos disparar a mensagem lá, e aí você vai estar contribuindo pelo Pix a partir do valor que você quiser, a partir, né,
Os R$ 5 que é o mesmo valor do site. Então, é muito legal a gente ter outros mecanismos para que você faça parte desse projeto também. Então, é isso. Falando em grupo do WhatsApp, aqui embaixo, gente, tem o número, que é o número do canal, e também tem o link. Essa aula de hoje já está com o link do grupo. Então, atenção. Eu não sei quantas pessoas o WhatsApp ele permite por grupo, mas já sabemos que o nosso grupo do Boa Semente já tem mais de 400 pessoas. Então, pode ser que o grupo seja fechado a qualquer momento. Então, corre, entra no grupo, faça parte dessa grande família Boa Semente, que você não vai se arrepender. Inclusive, é por lá que a gente bota os avisos. A gente avisou, né, nas 2 últimas semanas, que os dias da live foram trocados. Então, é lá que a gente avisa, é lá que a gente troca figurinha. E no último domingo do trimestre, a gente também abre o grupo e vocês podem ali compartilhar suas experiências, mostrar um pouquinho do encerramento do trimestre da sua igreja. Então, faça parte desse grupo, o link está aqui embaixo, muito importante. Ufa, quer falar alguma coisa, Romulo? Não, queria agradecer aí aos apoiadores, né, que têm sido parte desse projeto, né, do maior projeto que é o nosso casamento. E falar que tá faltando pouco, né, falta pouco mais de 6 meses, né, 6 meses e alguns dias. E é isso, muito feliz com tudo que está acontecendo. É uma fase muito corrida na nossa vida, tanto na minha quanto da Poliana. A Poliana tem seus trabalhos, tem sua faculdade, né? Tem a igreja, que ela ajuda na mídia da igreja, um monte de coisa. E tá aí também sempre fazendo os slides, então eu gosto sempre de deixar um agradecimento aqui a vocês, ela também, principalmente por estar se esforçando aí, né, por esse propósito maior. Todo mundo, assim, a gente como casal tenta se esforçar, né, naquilo que está ao nosso alcance, né, eu de um lado, ela do outro, e é isso, acho que é isso. Então, é isso, falta 6 meses aí para eu definitivamente voltar aqui para vocês, na primeira live que tiver depois do casamento, eu vou falar, Poliana agora é minha mulher, eu tenho desejo de falar isso, entendeu? Então, tá faltando pouco, é isso. Aí no início eu vou falar, oi pessoal, não vou falar mais Poliana Feitosa. Feitosa nem é meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Pereira. Mas aí eu vou falar, oi pessoal, eu sou Poliana Dias. Poli Dias. Vai ter aí uma mudança no nome. A gente vai estar gravando junto, gente. Vai ter uma diferença também nisso. Já tô pensando aqui no nosso cenário. E eu acho que vai ser bem legal essa troca, né? Esse novo formato. Então, muito legal, gente. Aqui, vou profetizar. Vamos estar juntinhos, se Deus quiser, na nossa casa, com o nosso cenário, na nossa sala. Ou nosso quarto para isso, né? Para gravar um quarto só para gravação de vídeo. Amém. É isso, um escritório. Um escritório, gente, a nossa vontade aí. Agora, nós temos o quadro Professores em Movimento, gente. Essa semana nós temos uma presença ilustre aqui no canal, que é a presença da Má Porfírio. Ela mandou a foto. A Má é essa mulher que tá aqui bem aqui na primeiro plano, né? Você olha, dá pra identificar, né? O cabelo dela é platinado, então ela sempre se destaca. Eu gosto muito do cabelo dela, acho ela muito estilosa. E aí ela tá sempre aqui no primeiro plano, né? Porque vocês não vê onde eu tô apontando, né? Mas enfim, Má Porfírio, ela é uma das nossas apoiadoras mais antigas, desde o ano passado, que ela apoia esse projeto. Então, queremos deixar aqui nosso grande agradecimento a ela pela essa força que ela dá pra gente, não só financeiramente, ele não apoia isso, mas também trazendo os feedbacks e tudo mais. Ela também sempre comenta aqui, sempre tá presente com a gente, seja no Instagram, seja no WhatsApp, ela tá sempre ali com a gente. Então, muito obrigado, Mar, por todo esse apoio. E aqui ela mandou a foto do grupo dela, Grupo Unidos por Cristo, Assembleia de Deus Madureira, Parque Alvorada, Guarulhos, São Paulo. Temos aí um grande público em São Paulo e ela faz parte dessa galera. Então, um beijo, Mar, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua classe, continue abençoando o seu ministério. Muito obrigada, de coração. O Sossô comentou aqui, quando a gente tá falando do coração, né? Viverei para ver isso. Tá bem próximo, Sossô, tá bem próximo. Muito legal. É isso. Agora eu vou ler rapidamente, gente, os comentários da live passada, porque, né, a gente, às vezes, durante a semana não tem tempo de ir no vídeo e responder, a gente pode fazer isso aqui na live, eu acho muito importante. Vamos lá, Patrícia Camasso, também é uma das nossas grandes apoiadoras, colocou assim, olá, a paz, meus amores. Estava com dengue e afastada dos trabalhos, saudade de vocês. Amanhã darei aula e estou me preparando. Um beijo, Patrícia, espero que você tenha melhorado, né? Conta aí pra gente como é que você tá. Eu acho que hoje ela foi trabalhar presencialmente, ela postou no Instagram, então eu acho que ela não vai estar na live com a gente, mas quando você assistir, comenta aqui embaixo, dá notícias de como você está.
Maporfírio comentou também, né, na live passada, assistindo agora, a paz a todos. Ela comentou, um beijo mais de novo. Miriam Mesquita comentou, só posso assistir depois, mas amo aprender com vocês. Que legal, muito obrigado, Miriam. Deus te abençoe. Um beijo também. Gabriel Reis, comecei a acompanhar desde a edição 4, foi uma bênção, assim como essa também. Agradeço por esse momento, estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigada pelo comentário, gente. Muito legal ver gente nova aqui nessa semana. Às vezes tem gente que assiste, mas não comenta, então não tem como a gente saber, identificar. Mas muito obrigado àqueles que comentam, gente. Um abraço aí, Gabriel Reis. Kézia Ferreira comentou um monte de emojis batendo palma. E Joabin Pleno também botou coraçãozinho. Então, pessoal, muito obrigado pelo feedback aí de vocês. Então, vamos embora para a live de hoje, para a aula de hoje? Bora! Vamos lá. Hoje eu estou falando... Hoje eu tô 1000 graus. Quer que eu explique um pouquinho desse slide? Então, gente, isso aí é um slide de resumo, tá bom, da nossa revista e que a gente está caminhando aí durante essas lições desse livro, dessa revista, né, Carta aos Hebreus, que é o livro, né, dedicado ao livro dos Hebreus aí. E esse esquema aí, esse pequeno texto aí, tem na revista dos professores, tá aqui, ó. Justamente a primeira folha, quando eu viro, ó, tá vendo? A Carta aos Hebreus, virei. Aí aqui é a primeira folha que tá todo esse texto aí que a Poliana colocou no slide. E é um breve resumo do que vai tratar, né? E basicamente é o que é direcionado a carta, né? Que é aos hebreus, né? Que depois que Cristo veio, foi assunto aos céus, estavam voltando às suas antigas práticas. E basicamente a carta aos hebreus é um chamado para que eles continuem perseverando na caminhada. Então, acho que é basicamente isso. Resumi bem? Aprovado? Muito bem. Melhor do que eu. Vai lá. Foi só para você beber água mesmo. Então vamos lá. Lição 6, o sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque. Eu achei essa lição muito legal, já dando um spoiler aqui da lição. Eu, particularmente, gostei porque ela traz um pouquinho de conceitos históricos, então é a minha área. Rômulo falou que não gostou tanto, não é que ele não gostou tanto, mas ele não tá do formato que ele gosta, né, Rômulo? Não, tá não, sendo bem sincero. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui também para fazer... Tem que sair da zona de conforto, né? Não é só do jeito que eu gosto. Mas é isso, a gente tenta ajudar no que dá. É isso, tem que sair da zona de conforto. Mas acho que isso se dá principalmente porque Melquisedeque, ele é uma figura que está muito distante da história. Então a gente tem que se usar desses artifícios para poder compreender e passar para os seus alunos também. Por isso que eu vou introduzir aí o tópico 1, para que depois o Rômulo dê segmento daquele jeitinho que ele faz, trazendo aplicações mais práticas para a gente, tá? Então, a lição 6, o sacerdócio de Cristo, é semelhante ao de Melquisedeque. Temos aí 3 tópicos muito especiais, como eu disse, eu vou ficar com o primeiro. Então, texto de referência se encontra lá em Hebreus. Quer fazer nessa parte? Quer que eu faça essa parte? Você entra no tópico 1, melhor. Esqueci. Vamos lá, gente. Lição 6, tá bom? 1 mês e 2 semanas, é a lição 6, né? Então, vamos lá. Já aí, praticamente 1 mês e meio já nessa revista, né? Metade da revista, praticamente. Então, vamos lá. O sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque. Deixa referência está lá em Hebreus 7, do versículo 15 até o versículo de número 19. Versículo do dia, que está aí também no nosso slide, mas eu vou ler aqui na revista. Como também diz outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, verso 6. Verdade aplicada, o ministério de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque, de rei e sacerdote eterno. E os objetivos da lição, que quando você termina a lição, precisa saber se tudo isso aqui ficou bem explicado. Que, no caso, é apresentar a pessoa de Melquisedeque, mostrar as características do sacerdócio de Melquisedeque e explicar a semelhança entre o sacerdócio de Melquisedeque e de Cristo. São 3 objetivos da lição e um relacionado a cada um dos tópicos. O primeiro é relacionado ao tópico 1, o segundo ao tópico 2 e o terceiro ao tópico 3. Momento de oração. Orar, né, no final do nosso vídeo, de modo a entregar a Deus todas as pessoas que sofrem por causa das injustiças. Introdução. A supremacia do sacerdócio de Cristo está no fato de sua ordem ser semelhante à de Melquisedeque. E o ponto-chave, Melquisedeque foi um sacerdote e rei de justiça que foi comparado a Cristo. E é interessante que a figura de Melquisedeque aparece no Antigo Testamento, e a figura de Cristo aparece no Novo Testamento, apesar de Cristo não ter início nem fim, né? Mas é interessante a gente agora pegar alguém do Antigo Testamento para aplicar no Novo Testamento, com essa ideia
de Cristo. É o que foi feito também na aula passada, né? Falamos sobre Moisés, ou melhor, falamos sobre o sacerdócio, né, levítico, mas também antes falamos sobre Moisés, então está fazendo esse panorama, né, entre o Antigo Testamento com o Novo, com a vinda da figura de Cristo, né, a pessoa de Cristo. É isso. É isso, muito bem introduzido. Então a gente entra agora no tópico 1. Quem foi Melquisedeque? Quem foi... Ai, não aguentei agora. É porque, gente, é porque eu tô com a... É porque eu tô com a tradução na cabeça. Ai, olha, sinceramente. Ai, meu Deus. Ele é inglês. Porque eu tô, gente. Ai, eu não posso. É porque eu tô com a... Ai, É uma ridículo, gente. É uma ridículo, tá vendo? Pra que inimigo, gente? Pra que inimigo? É porque eu tava vendo umas coisas aqui em inglês agora. Ai, tô chorando, caraca. Vai, parei. É porque eu tava vendo umas coisas em inglês aqui, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu meti o Melquisedeque aqui, do nada. Ai, caraca, olha, me pegou desprevenido. Convenhamos, é um nome difícil de falar, convenhamos. É um nome meio complicado. Mas, ó, deixa eu me recompor aqui. Ai, gente, ó, ao vivo tem dessas. É a imagem da novela, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Você assistia? Não, sendo bem sincero, eu não assistia, gente. Me desculpe aí, peço perdão a todos, mas eu não assistia. Acho que volta e meia... Não, assistia. Assistia quando eu tava lá na casa da tua avó e tava passando. Ela botava lá e eu assistia. Sim, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de chegar na foto, que o Romulo gosta de spoiler aí, vamos fazer aqui uma breve recapitulação das lições passadas, né? A gente falou um pouquinho sobre a exortação à perseverança, o já falou um pouquinho sobre isso na introdução, sobre o propósito maior do livro da Carta aos Hebreus, né? Falamos também sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, que era ali um objeto de grande especulação dos judeus e tudo mais, a humanidade de Cristo. Estudamos aí um pouquinho das características humanas que Cristo apresentou para nós. Estudamos também um pouquinho sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés, que também é uma grande figura no judaísmo. Falamos um pouquinho também sobre o sacerdócio levítico na aula passada, foi uma aula bem legal mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho do sacerdócio de Melquisedeque ser semelhante ao de Jesus. Como? Se você rir, eu vou acabar rindo. Então, não ria. Não ria. Ó, vamos lá. Matar o Rômulo, gente. Como o Rômulo disse, essa foto, eu vou te tirar da tela. Vou te tirar do caixa. Ó, como o Rômulo disse, essa imagem que está aí na tela é uma imagem tirada da novela Gênesis, que passou ali na Record, né? Então, eu não sei se vocês têm costume de assistir novela. Eu não tenho nem costume de assistir televisão, quanto mais novela. Então, mas pode ser que alguém na sua sala, algum aluno, tenha contato com as novelas e assista. Não tem nada contra. Acho até que elas ajudam a compreensão da palavra, ainda que por vezes romantizem demais, né? Tem muitas ficções ali dentro, mas ajuda, de certa forma, a entender os costumes da época, as práticas, as vestimentas e tudo mais. Dá pra, tipo assim, a partir das representações, você compreender melhor a história. Isso é inegável. Então, por isso que eu trouxe essa imagem. Você pode comentar um pouquinho com seus alunos também, se eles já assistiram, se eles lembram desse personagem, Melquisedeque. Eu mesma já ouvi pouquíssimas pregações sobre ele. Eu acho que, na verdade, eu nunca nem ouvi pregações sobre ele, sobre essa história em específico, porque ele passa ali na Bíblia de forma muito rápida, muito ligeira. Se eu não me engano, em pouquíssimos versículos. Então, é realmente alguém que a revista até fala, né? É um personagem misterioso, porque não aparece tanto, a gente não sabe tanto sobre ele, mas também é um personagem muito importante, que a lição vai trazer ele à luz da história hoje. Pesquisando também, gente, no YouTube, procurando algumas pregações, algumas referências também, eu achei uma lacuna muito grande por parte de nós, assembleanos, em produzir conteúdo sobre ele, produzir conteúdo sobre essa história, que é uma história tão importante. Tanto que a revista ela vai trazer um pouquinho disso. A maioria dos conteúdos que eu achei na internet era da igreja presbiteriana, da igreja batista, mas da Assembleia em si, eu encontrei essa lacuna muito grande. Então, já fica aí a dica aos produtores de conteúdo, quiserem gravar um vídeo sobre isso, eu acho que vai ser uma temática muito importante. Mas vamos lá, enfim. Então, tópico 1,
a introdução tá falando assim, apesar de ser misterioso, Melquisedeque foi um personagem que serviu de comparação para apresentar o sacerdócio de Jesus. Então, vamos lá. Esse primeiro papo eu achei bem legal, dá pra gente trabalhar muitas coisas, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá fora de ordem. Tá fora de ordem, mas vamos lá. Vou indo conforme eu vou lembrar. Bom, Melquisedeque, ele era rei de Salém. Lá mais pra frente, o tópico 2 vai falar sobre esse acúmulo de funções, mas o Rômulo, vou deixar isso pro Rômulo explicar. Então, na aula de hoje, nesse tópico 1, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo, espaço e significado. Então, Salém aí significa paz, era uma cidade do antigo Oriente Médio. Cidade do Oriente Médio era localizada no mesmo lugar onde é Jerusalém hoje, então é a antiga Jerusalém. E aí eu trouxe um mapa para que vocês enxerguem melhor como situar essa área. Então, a gente vai datar esse período por volta de 1800. Por que a gente data 1800? A gente data a partir da história de Abraão. Então, se a gente sabe que eles são contemporâneos, a gente sabe que essa história ela é de 1800 a.C. Então, aí nesse mapinha a gente tem acesso aí um pouquinho da localização desse reino, da localização desse lugar. Ó, a Sossô comentando aqui, ó. Ela tá rindo pra caraca aqui, isso aqui é culpa de Rômulo. Se ela não tivesse rido, ninguém ia perceber. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o mapa agora. Vamos lá, ó. Melquisedeque, rei de Salém. Salém foi uma cidade dos tempos antigos, da mesma localização da cidade de Jerusalém. Mostrei o mapa para vocês. Antes da ocupação dos Zebuseus. Depois, né, o rei Davi ele reconquista essa terra. Ele derrota os Zebuseus e reconquista essa terra, e essa terra passa a ser de Davi. Então, eles ocupam esse lugar. Ele era possivelmente um rei de um clã, isso era muito comum na época, rei de um clã que adorava ao Deus Altíssimo. A palavra Salém tem sua raiz no vocábulo Shalem, que tem significados distintos, como completo, perfeito, pacífico e salvo. Portanto, Melquisedeque era um rei que trazia consigo todas essas qualidades. Seu nome é a junção de duas palavras hebraicas, Meleque, que significa rei, e Zedeque, que significa justiça. Tem vários slides para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, no mapa já falei, essa aí é a antiga localização de Jerusalém hoje, então esses tempos anterior a esses acontecimentos, a Jerusalém mesmo conquistada ali e tudo mais. E mais pra frente a gente vai ver a queda, a gente falou na lição passada, na revista passada, sobre a queda de Jerusalém, mas você pode ir fazendo esses links com os seus alunos para ver se eles lembram das histórias, porque no fim elas estão todas conectadas. Mas aqui a gente tem pontos muito importantes, como o mapa, que eu já passei para vocês, tempo, situar o seu aluno no tempo, no espaço, esse slide aqui ele fala sobre essas duas coisas. E aqui a gente trabalhou um pouquinho de significado do lugar, o significado do reino, que significava o lugar de paz, já trabalhamos também. E aqui, acho que eu vou deixar esse slide para depois, pode ficar para o Rômulo, né? Vai falar um pouquinho sobre esse acúmulo de funções, porque eu falei que está no lugar errado, era para estar depois. Mas aí, esse slide aqui é um slide explicativo, vai falar um pouquinho sobre o que o Top está falando, então ele vai aprofundar essa questão das guerras e tudo mais, vai dizer que aquele lugar, ele, após a morte de Melquisedeque, mas após essa passagem, ele foi conquistado, foi dominado pelos Zebuseus, e posteriormente Davi reconquista essa terra também. Então, muito legal essa passagem. E aqui nós temos a parte de significados, que eu acho também é uma parte muito importante aqui na história. Meleque significa rei e Zedeque significa justiça. E aqui eu queria trabalhar com vocês a questão do significado do Rômulo. Rômulo, você sabe o significado do seu nome? Do meu nome? Eu tinha uma vez pesquisado assim, sabe quando é aquela brincadeira que geralmente tem? Vamos pesquisar. Tipo, já tinha visto uma vez, mas eu não me lembro mais. Não me lembro. Você não lembra? Deixa eu pesquisar aqui pra você, então. Eu acho que tem a ver alguma coisa com força. Eu acho. Vamos descobrir. Essa é uma dinâmica muito boa, gente, que vocês podem fazer com os alunos, porque na Bíblia, né, no Antigo Testamento, o nome era muito importante para as pessoas, e o nome dizia muito da personalidade daquela pessoa. Então, quando aquela criança nascia e seu pai lhe dava o nome, dizia muito sobre as expectativas que aquele pai, que aquela família exerceria sobre aquela pessoa. Então, ali, o cara já nasceu ali com aquele nome de rei de justiça. Por isso, aquele lugar tem tanto essas características de paz e dessas questões que eu já falei para vocês, está escrita no top. Bom, Rômulo, o que significa? Rômulo, né, até esqueci de falar, mas Rômulo tem a ver diretamente com a história, né? Foi o primeiro fundador e o primeiro rei de Roma. Então, aqui é um nome muito legal, né? O nome criativo tem aquela história do Rômulo e do Rêmulo, né?
Isso aí, essa história eu já ouvi, do Romulo e Remo e tal. Eu falaria sobre isso, mas eu achei que ia dar um exemplo mais geral, sabe? Mas exatamente, tem aquela ideia de criado por uma luba, né, e tudo mais. Existe toda uma mitologia por trás do nome Rômulo, mas é importante que você saiba o seu significado. Aí eu vou pesquisar o meu. O meu significado significa Senhora Soberana Cheia de Graça. Não sei o que estou dizendo, não sabe dizer. Ela aproveitou, ela pegou isso só para falar do nome dela. Ela usou meu nome para pesquisar ali rapidinho, mas ela queria falar do dela, que é o que mesmo? Não, é o que está dizendo. É o Google que está dizendo. E aí eu achei também uma tradução muito legal, ó, que diz assim: o nome originário se constitui a partir da união dos dois nomes, Polly e Ana. Polly é uma variante medieval de Molly, que significa Maria. Então, é uma versão inglesa de Maria. Por isso que tem essas traduções, mas achei legal. Nunca tinha pesquisado com essa profundidade. Mas é importante que você pode trazer uma dinâmica para os alunos para falar um pouquinho sobre a importância do nome e dos seus significados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia em si. O nome sempre vem muito carregado dessas expectativas que o pai tinha sobre a sua família. Então, esse ponto aqui ele é muito importante. No geral, gente, o tópico 1 é isso. Vai falar um pouquinho sobre mapa, localização. E aí, no tópico 1.2, vai trazer um pouquinho do aprofundamento e como que o Melquisedeque aparece de fato na Bíblia. E esse tópico ele tá bem legal. Quer falar um pouquinho sobre o tópico 1.1? Não, 1.1 só deixar agora Não, acho que você exemplificou bem aí. E deixar uma sugestão aí, né? Para quando as pessoas tiverem seus filhos e tudo mais, pensar no nome legal, ver a tradução, ver o que significa e tudo mais. Tem gente que vai botando nome no filho e nem sabe do que se trata. Então, se tem a ver muito isso, né? Com a expectativa, por exemplo, Isaac, né? A ideia de Isaac, a ideia de que deu riso em Sara, né, e tudo mais. Ela ri quando tudo isso e tudo mais, aí tem um pouco dessa dinâmica. Então, enfim, que a gente possa pensar bastante isso quando a gente for nomear os nossos filhos, né, e tudo mais, e saber da origem do nome, que eu acho que é muito importante. É isso, gente, é isso. O nome, ele é muito importante. Então, vamos aí, quer botar o nome dos nossos filhos um dos nossos filhos de Israel, né? Mas, enfim, não é nem pela história que eu fico meio assim, mas é mais pelo nome mesmo, não é um nome tão comum. Não é um nome tão comum, mas enfim, gente, vamos deixar ele sonhar aí com esse nome. Ó, agora no 1.2, a gente entra numa passagem bem legal, Gênesis 14, a partir do 18. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Já sei qual é o novo nome. Que nome? Melquisedeque. Deve existir, tá? Deve existir, pode ser qual. Comenta aí, pessoal. Israel e Melquisedeque. Vai existir. Deve existir. Tá vendo, Gustavo? Tá me desconcentrando hoje. Tá me desconcentrando. Ó, tópico 1.2, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Agora a gente vai falar um pouquinho do encontro entre Abraão e Melquisedeque. Vamos lá. Nos primeiros relatos das Sagradas Escrituras, o livro Gênesis, nos apresenta Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, a partir do 18. Cadê o 18? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Aqui tem um ponto muito importante. A Bíblia não vai se aprofundar nesse quesito, nem a revista, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, apresentar algumas questões, e aí você pondera se você vai apresentar isso aos seus alunos ou não. Mas vamos seguindo. Abraão reconheceu o Deus de Melquisedeque como Deus que o chamou, de forma que ofereceu a ele dízimo. Apesar de não ter revelado seu nome, como fez a Moisés, o título Deus Altíssimo está representado em várias passagens bíblicas, indicando a soberania de Deus em relação a outros aspirantes à divindade. Melquisedeque, que é servo do sacerdote desse Deus, transcende. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Vamos voltar para o mapa. Esse território que vocês estão vendo tem um lugarzinho muito específico para essa história que a gente está vendo aqui na Bíblia, para esse período que a gente está vendo aqui, 1800 a.C. É um lugar muito específico que se chama Moriá, Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Responde aí, Romo. Tu vai me botar nessa mesmo. Tu vai me botar nessa. O sacrifício de Abraão. Abraão ali sacrifica, porque no seu coração ele já tinha consumado esse desejo de sacrificar, porque Deus havia mandado, mas Deus não permite que esse sacrifício
se cumpra por completo, trazendo a morte de Isaac. Mas, enfim, o Monte Moriá ele é muito importante justamente por isso. E aí, gente, pensando nessa passagem, pensando nesse episódio em si, a gente percebe que Abraão estava muito perto do território de Salém, estava muito perto do reinado de Salém. E aí, pesquisando um pouquinho sobre isso, eu percebi, e algumas narrativas trazem essa questão, de que talvez Abraão tivesse por aquelas terras justamente comprando terras, comprando lugares, comprando territórios. A gente sabe que a partir da promessa e tudo mais, Abraão saiu e foi conquistando terras e tudo isso que a gente já viu lá no Antigo Testamento. Já teve revista sobre isso também, e aí eu não preciso retomar. Mas, se você for olhar o Monte Moriá, ele está dentro do território de Salém, né? E aí algumas pessoas vão dizer que esse encontro aqui que eles tiveram era um momento até de compra, onde Abraão estava ali comprando as terras, comprando, e aí, a partir disso, entregou ali um dízimo daquilo que ele estava adquirindo. A gente sabe que os patriarcas ali, né, os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, compraram muitas terras. E aí Jacó acaba indo para o Egito, o povo se torna cativo, e as terras que eles haviam conquistado foram parar nas mãos dos cananeus. E aí, quando eles saem, passam ali pelo êxodo e depois vão conquistar a terra, tem todos aqueles conflitos. E algumas pessoas falam assim, aconteceu um genocídio, aquelas pessoas saíram do Egito, mas foram lá matar pessoas, conquistar territórios. Não, as terras já tinham sido compradas pelos patriarcas e foram ali usurpadas pelos outros povos, quando ali o povo foi para dentro do Egito, foi levado cativo para o Egito. Cativo não, né? Porque primeiramente Jacó vai, né? É Jacó, né? Jacó? Com José, né? José. Calma aí, pro Egito, vai José primeiro e depois ele leva o pai dele. Depois Jacó leva a sua família. E as terras que haviam sido compradas são usurpadas. Então, quando eles saem do Egito e vão reconquistar essas terras, acontecem esses conflitos. Então, a ideia geral desse tópico aqui, e que você pode apresentar aos seus alunos como uma forma de teoria, é que nesse momento, primeiro que você der que Abraão se encontra, talvez fosse o momento onde eles estariam ali negociando terras, onde eles estariam ali praticando essa questão da compra e venda de territórios. Então, é muito importante esse momento que Melquisedeque entra na Bíblia, até mesmo para desmistificar essa questão do genocídio que aconteceu ali após a saída do povo do Egito, né? Então, deu para entender mais ou menos, João? Deu, ficou muito claro. Então, desse tópico 1.2, eu acho que eu destacaria esse momento, esse encontro entre essas duas grandes personalidades. E aí, no canal do Rodrigo Silva, sabe quem é, Romulo? Aquele arqueólogo? Tem um vídeo muito legal. Adventista. Ele faz parte da Adventista, é uma vertente que a gente não crê, não pratica e tudo mais. Mas a título histórico, a título arqueológico, ele foi nessas terras e aí ele fez um trabalho muito legal lá. Então, você pode estar assistindo o vídeo no canal dele. A título de historicidade, tá bem legal o vídeo, é um conteúdo bem maneiro. Você pode assistir até mesmo para aprofundar o seu conhecimento sobre Melquisedeque. Então, achei bem legal, você pode estar falando sobre isso. Fechei. Não, e vai sim no canal dele, pô. O Rodrigo Silva é extremamente inteligente, tem ali, né, uma boa forma de comunicação e tudo mais. É legal assistir o vídeo dele. É isso, mas sempre vai fundamentando aquilo que a gente acredita também, é importante. Você falou aí do Monte Moriá e tal, na hora eu não tinha uma resposta direta, mas eu lembrei de um vídeo do pastor do Luciano Subirá, que ele tem uma série no canal dele, se você vai escolher aí você vai achar, mas é No Caminho da Palavra. Ele vai falando dos locais, dos lugares, né, onde aconteceu boa parte dos acontecimentos bíblicos, né, ele te dá o cenário visual. Eu acho que o primeiro fala sobre o substituto, se eu não me engano, é o nome. E aí ele vai falando sobre a crucificação de Cristo e tudo mais, e ele grava, se eu não me engano, ele grava bem na frente, no caso, no plano assim, de toda a filmagem, atrás está o Monte Moriá, que ele fala justamente de quando Abraão leva Isaac, e ele também acho que dá uma certa menção à ideia do templo, de onde foi construído o templo, onde está atualmente o templo. Enfim, eu não vou lembrar direito o vídeo em si, mas vale a pena você colocar aí, escrever o substituto no Caminho da Palavra, e é o primeiro de uma série de acho que uns 70 vídeos, e vale muito a pena você acompanhar. No caso, eu acompanhava e tá dando até vontade de voltar lá para dar uma olhada de novo. Mas é isso, muito bom, acho que ficou bem explicado aí, eu aprendi bastante. Comenta aí, galera, se vocês aprenderam também, e eu acho muito legal ela explicando, porque definitivamente eu não conseguiria falar dessa forma. Ainda que eu tenha ficado um pouco embaralhada, né, depois dessa
desse erro aí de Melquisedeque, mas enfim, a gente continua. Só tornou o vídeo mais especial. Se não tivesse errado, não seria tão legal quanto ficou. Mas é isso aí, gente. Nossos filhos Zedaquinhos. Gente, vamos lá. Tópico 2, Poliana vai matar hoje. Tópico 2, depois eu que ouço. O sacerdócio de Melquisedeque. Aqui agora vai trazer um pouco da ideia da sua atuação, né? Poliana trouxe todo o plano de fundo, né, da história. E agora vai falar um pouquinho nesse tópico 2 no início da semelhança, né? Para introduzir, depois fala sobre a superior Abraão, fala diretamente sobre o sacerdócio, né, da tribo de Levi, e depois sobre a genealogia da tribo de Levi e comparado a ele mesmo, que é Melquisedeque no Antigo Testamento. Vamos lá? Fala assim, vamos? Vamos! Então vamos lá. Tópico 2. O sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, nunca vou esquecer isso. Melquisedeque, como rei e sacerdote, exercia funções civis e religiosas. Aí fala embaixo, a carta aos Hebreus mostra que a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao de Levi. E aqui traz uma pequena semelhança, já que eu diria, né, entre um e outro, que no caso, trazendo um pouco primeiro para Cristo, né, vai falar que ele é rei e sacerdote, assim como Melquisedeque, né, é rei e sacerdote também, ali no Antigo Testamento. Então ele tem essas duas atuações também em paralelo com Cristo. Cristo ele veio para reinar e justamente para ser sacerdote, e como outras atribuições também que nós já nomeamos aqui em outros vídeos. Mas é isso. Tópico 2.1. Superior a Abraão. Nesse tópico aqui ele vai dizer por quê. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha percebido isso aqui na Bíblia, sendo bem sincero, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, porque a palavra de Deus é assim, né, gente? A gente vai aprendendo cada vez mais, vai crescendo, e tem pontos que você não, em algum momento você leu, você não entendeu de fato, e aí depois você, numa revista assim, você dá uma atenção maior. E olha só que interessante, vai dizer que Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque como superior, de modo que entregou o dízimo a ele. Já do rei de Sodoma, Abraão não aceitou os despojos da guerra. Na antiga aliança, os levitas recebiam o dízimo das demais tribos, ou seja, as demais tribos davam o dízimo ao sacerdote, que era da tribo de Levi. Olha que interessante. E ao dar o dízimo, Abraão revela o sacerdócio levita. Calma aí, me embolei um pouco na leitura. Na antiga aliança, os levitas recebiam das demais tribos, recebiam o dízimo, né? E ao dar o dízimo, Abraão revela o sacerdócio levita, que seria um dos seus descendentes. É subordinado ao sacerdócio de Melquisedeque. Logo, o sacerdote de Melquisedeque se mostra superior a Abraão e, consequentemente, o sacerdócio levita. Isso aqui eu achei muito interessante, gente. Eu nunca tinha parado para pensar. E aqui fala um pouco da ideia, né, de que traz essa menção de que era maior justamente porque Abraão dá o dízimo a ele. Então, assim, fica muito, muito interessante e evidente. Eu confesso que eu acho que eu não tá muito na minha área, assim, para eu poder comentar bastante coisa sobre isso, mas eu botaria o maior ponto aí, que é um ponto que eu não tinha percebido na leitura, e a revista tem sempre trazendo pontos a mais aí para você ir aprendendo. Então, a gente, como professor, acho que a gente tem que também tirar um pouquinho do orgulho, né, de achar que a gente sabe tudo, porque na verdade a gente não sabe tudo, e esses momentos aqui servem para a gente ir aprendendo cada vez mais. Então, ao ele dar o dízimo, ele mostra justamente que é maior o sacerdócio de Melquisedeque, se mostra superior ao de Abraão, logicamente trazendo a ideia, consequentemente, do sacerdócio levita, justamente porque dá o dízimo a Melquisedeque, né? Interessante. Acho que eu embolei um pouquinho isso daí, ou posso seguir, porque eu queria agora pegar o tópico 2 e explicar um pouquinho melhor. Foi muito superficial. Não, fez sentido. Fez sentido. E eu acho que porque não deu tempo de fazer, mas eu acho que para você entender melhor e passar para os alunos, eu acho que o ideal é representar. Então, faça uma pirâmide e ali você coloque Melquisedeque, Abraão, sacerdócio levítico, né? Então, acho que para entender, só representando, escrevendo, desenhando, porque fica mais claro. Mas realmente é algo que a Bíblia não aparece em linhas diretas na história e tudo mais, mas a revista ela resume de forma bem legal e dá para entender um pouquinho sobre essa hierarquia. E por que o sacerdócio de Melquisedeque se compara tanto com o de Jesus, né?
E aí, tipo assim, é basicamente um tópico para dar essa introdução, de mostrar de como ele apareceu ali, de como ele é nomeado assim como superior ao sacerdócio levita, né? Basicamente uma pequena introdução, por isso que talvez eu não tenha conseguido falar tanta coisa, mas é bem direto esse tópico 2.1. Para mim, nas vezes que eu acabo lendo também, como eu gosto de algo muito prático, eu tenho muita dificuldade de quando é apenas um acontecimento ali, que a gente não pode botar algo prático, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, isso é uma área onde eu tenho que trabalhar. Então, para você, professor, fica aí a dica também. Em algo que você não tenha tanta familiaridade, você tem que ir buscando cada vez mais. Por isso também é bom ter uma rotatividade de professor, mas isso aí é assunto para mais tempo. Mas, enfim. Então, mas eu acho que uma aplicação prática é você trazer a questão da submissão, né? Questão do Abraão, patriarca aí da fé, um dos caras mais conhecidos do Antigo Testamento, ele se submeter e reconhecer que Deus estava também com Melquisedeque. Ele também servia ao nosso Deus, ao grande Deus, ao único Deus. Então, esse tópico dá para falar um pouquinho sobre submissão. Por mais que você seja quem você existe sempre aqueles, né, que estão em cima e que acima, né, e que também devem o seu devido respeito. Então, também dá para fazer um pouquinho de aplicação prática sobre isso. Mas eu entendo, não traz algo mais explícito sobre isso. É mais você tirar ali leite de pedra para poder falar sobre esse tópico. E, às vezes, o tópico é só um resumo mesmo, e não tem o que fazer, só vai. Isso aí. Mas aí, usem aí o exemplo que a Poliana deu, acho que vai valer a pena, né? E cuidado só para não dar uma viajada muito no tema, né? Naquilo, falar além do que a revista tá abordando. Mas, basicamente, é isso. Acho que ficou uma boa forma prática aí de falar. Então, vamos lá, gente. 2.2. Rei de paz e sem genealogia. O sacerdócio levita estava alicerçado na descendência. Olha só, sublinha essa palavra aí, é muito importante para a gente voltar nela. Descendência. Os sacerdotes eram descendentes diretos e partícipes, né, da tribo de Levi. Enquanto no caso do sacerdócio de Melquisedeque, seu pai e sua mãe estão ausentes na genealogia, diferentemente ao caso dos levitas. Aí ele fala aqui no final, né? Este sacerdote que não está preso. Não, vou segurar esse finalzinho aí para dar uma introduzida para o 3. Vamos ficar nessa parte daí. Que o sacerdócio levita estava alicerçado na descendência. Vamos voltar lá atrás, vamos poder explicar um pouquinho sobre isso. Quando Deus chamou Moisés para fazer dele, né, um homem que seria um libertador, né, para ir ao teu Egito, para poder libertar o povo que estava cativo, né, justamente porque José tinha ido para o Egito, tinha levado Jacó, e basicamente por causa de um tempo de escassez e tudo mais, e toda a família vai, é uma forma interessante, né, de introduzir, mas aí você está voltando bem lá atrás. Mas basicamente ele leva toda a sua família, e aí passa-se um tempo, José morre, toda aquela descendência, daquele momento ali, né, morre, e aí vem uma nova linhagem do povo de Israel. Só que dentro dessa nova linhagem vem também um novo faraó que assume o trono, e não sabia basicamente de tudo que havia acontecido para o povo hebreu estar ali dentro da terra do Egito. E justamente Deus ele levanta Moisés para ser esse homem que, através dele, né, através de Moisés, basicamente Deus agindo através de Moisés, seria o libertador do povo. E aí nós já falamos um pouquinho sobre Moisés, né, a ideia da libertação, linkando justamente com a libertação. Moisés traz uma libertação física para o povo no Antigo Testamento, assim também como Jesus traz uma libertação espiritual, né, para o povo no Novo Testamento e tudo mais. Enfim, então tem esses dois contrapontos, a gente já falou sobre isso, acho que se não me engano na lição 2. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso, 2 ou 3 também. Enfim, basicamente, né, Deus ele chama Moisés e Moisés vai para lá. E aí, depois de tudo isso, já no tempo do deserto, eles peregrinando e tudo mais, Deus ele nomeia Abraão para ser para ser sacerdote, né, de todo aquele povo, e Abraão, juntamente com Moisés, eram da tribo de Levi. E aí a tribo de Levi estava incumbida de ser aqueles homens que seriam tanto os levitas que a gente associa com os cantores, né, e tudo mais, mas não apenas isso, eles tinham outras funções também, que era cuidar do templo, oferecer sacrifícios, os sacerdotes faziam isso, e era basicamente restrito à tribo de Levi. Foi a tribo separada para fazer tudo isso. Enfim, e essa tribo era basicamente composta, né, pelos levitas, e a sua descendência precisava dar continuidade ao que eles faziam. Então, os sacerdotes, quando eles tinham filhos e tudo mais, eram a próxima genealogia. Eles seriam os próximos a continuar fazendo aquilo que seus pais faziam. Então, basicamente, era algo de... esqueci a palavra que se dá.
quando a gente deixa para os próximos, como é que fala? Tem uma palavra que fala sobre isso. Não é herança. Legado. Legado é uma palavra interessante para a gente poder mensurar um pouquinho do que fazia, né, o sacerdote naquele momento. Porque ele vai falar que os sacerdotes estavam ali, e no final também ele vai falar que os sacerdotes em algum momento iriam morrer. Não era algo que eles fariam eternamente. Em algum momento eles iriam morrer e outro precisaria dar continuidade. Quem daria continuidade eram as suas descendências. Então tá aí algo muito importante, algo que a gente tem que trazer também para a nossa realidade, porque para tudo que você faz, aí entra no ponto que eu gosto, né, que a gente pode aplicar isso aqui. Para tudo que você faz, você precisa entender que você está não só de passagem aqui nessa terra, mas você precisa deixar um legado. Não só para os seus filhos, não só para a sua família ou algo do tipo, mas também para as pessoas que estão ao seu redor, né? Nós temos que deixar alguma coisa, nós temos que ensinar alguma coisa. E assim também era ministrado o sacerdócio do levita, né? De Levi, da tribo de Levi. Era necessário que passasse de geração em geração e que outros dessem continuidade. Assim também como nós, como igreja, estamos dando continuidade a outros que já iniciaram isso há muito tempo, né? Os discípulos iniciaram, constituíram a igreja, e nós estamos aqui, 2000 anos se passaram, e estamos aqui dando continuidade a algo que foi proposto há mais de 2000 anos. Cristo morreu há mais de 2000 anos, mas a igreja continua firme, continua aqui. Chegou a internet, chegou a era digital, e nós continuamos aqui, tentando fazer o nosso melhor. E isso é feito o quê? De geração em geração. Por isso que é necessário que descendência em descendência, assim também aplicando aqui, né, no que o tópico fala, era necessário que o sacerdócio levítico continuasse justamente pelas próximas pessoas que haveriam de nascer. Então a gente vê que era necessário que você deixasse um bom legado. A gente tem muitas histórias aí, por exemplo, Eli, né, que não deixou, né, os seus filhos ali não faziam basicamente como ele propôs e tudo mais. Então a gente tem falhas, né, nesse meio percurso, porque nós estamos lidando diretamente com pessoas, e pessoas são falhas, pessoas são pecadoras. Então tinha toda essa dificuldade no sacerdócio levítico, e aí ele vai atribuir justamente ao sacerdócio Melquisedeque, que era superior a tudo isso, porque justamente não vem de uma descendência ou algo do tipo, é algo que foi proposto pelo próprio Deus. Então esse é o 2.2, e no final do tópico vai falar algo interessante que a gente já vai linkar para o 3 para continuar, para dar continuidade àquilo que a gente está conversando. Esse sacerdote que não está preso a genealogias, falando agora de Melquisedeque, não está preso a genealogias, ainda exerce o papel de soberano, rei de paz, né, que foi aquilo que a Poliana já explicou, com seu nome e tudo mais. Seu nascimento não é relatado, nem a sua morte. Ele, portanto, permanece como uma figura misteriosa, a qual não se conhece o seu início e seu fim. Olha só que interessante. Não dá muita explicação sobre ele e não fala da sua genealogia, né? E agora a gente linka diretamente a pessoa de Cristo, assim como Jesus. E a gente vai levar agora lá para o final. 3.2. Tópico 3, na verdade. Semelhança de Cristo e Melquisedeque. O autor de Hebreus faz uma comparação das características da ordem de Melquisedeque com Cristo. 3.1, sacerdócio eterno. Queria te perguntar se você tem alguma coisa para falar do 2.2 que eu não perguntei. Acho que fui Não, pode seguir. Eu estou anotando. Então vamos lá, gente. Da mesma forma, Melquisedeque assume vários elementos que representam o ministério de Cristo. Jesus é sacerdote, não pela ordem levítica, mas sim pela ordem de Melquisedeque. Pois não é da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Ponto interessante. Então, não tinha porquê, vamos botar assim, né, por ordem de descendência, né, Jesus ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. E é por isso que faz um certo link, porque também Melquisedeque não tinha descendência, e ele não era basicamente da tribo de Levi, até porque ainda não tinha sido constituída e tudo mais. Então, nós estamos falando ali do tempo de Abraão, e um homem já se auto-intitulando, né, como sacerdote. E é por isso que traz essa figura juntamente com Cristo também, porque eles não eram da genealogia de Levi. Continuando. Por ser da tribo de Judá, ele possui o papel de sacerdote e rei. Legal, vamos lá. Jesus também é rei de justiça, e seu reino é um reino de paz. Do mesmo modo que Melquisedeque não tem início e nem fim, mencionado pelas Escrituras. Jesus não tem início e nem fim, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Está lá em Hebreus 7, 21. E aqui traz justamente essas semelhanças com a ideia de Melquisedeque e a de Cristo,
e justamente porque não eram da tribo de Levi, e justamente porque eles não esperavam, né, por ordem de descendência, que fosse necessário que eles tivessem essa descendência para se auto-intitularem sacerdote. O próprio Cristo também não vai se intitular assim como sacerdote, mas foi algo que foi posto, assim como a gente já falou na lição passada, da ideia do sumo sacerdote e tudo mais. Ele, mesmo tendo direito, ele é humilde bastante para não se auto-intitular. E assim é muito interessante como a revista vai abordando cada vez mais e a gente vai seguindo uma linha de raciocínio. E, para não deixar pontos assim, sem pingo no final, a gente vai agora para o 3.2. Porque na minha visão, vamos lá, sendo bem sério para vocês, na minha visão, a revista, quando eu estou falando do 2.1, eu preciso do 2.2 para explicar o 2.1, e do 3.1 eu estou precisando do 3.2. Então, para mim, ficou um pouco embolado essa ideia. Não estou crítica na revista, estou falando da forma como eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade para aplicar de uma forma prática. Como o 3.2 tem mais uma aplicação prática, eu tento puxar um pouquinho mais a atenção agora para o final, para a gente poder consolidar a revista. Então vamos lá, 3.2, quer falar alguma coisa? Não. Não, pode seguir. Não perde de Gente, vamos finalizar então agora, trazendo essa ideia, né, da semelhança de Melquisedeque com a de Cristo, e finalizando também essa ideia que Jesus tem para finalizar, para consolidar isso aqui do que a gente está falando, dessa ideia do sacerdócio. Uma aliança superior. Todos os sacerdotes morriam e eram muitos. Logo não podiam continuar o seu trabalho de serviço e mediação junto a Deus. Hebreus 7, 23. Todavia, Jesus está vivo à destra de Deus Pai. Consequentemente, seu sacerdócio não é substituído por ninguém. Isso aqui é um ponto interessante. Eu falei para vocês no 2.2 que a ideia da descendência era necessária porque um sacerdote iria morrer e outro precisaria assumir o posto dele. E assim era necessário que de geração em geração fosse perpetualizado algo que eles não podiam simplesmente perpetualizar por eles mesmos, porque eles eram pecadores e iriam morrer em algum momento, né? Eram homens, basicamente não eram o filho de Deus, né? E aí nós temos agora a figura de Cristo sendo sacerdote, morrendo, mas necessariamente não o seu sacerdócio sendo o fim, porque necessariamente passados 3 dias ele ressuscita, está à destra de Deus e continua sentado no trono. Então ele continua, o seu sacerdócio continua reverberando cada vez mais, justamente por causa também do seu sacrifício. Nós falamos aqui na lição passada que ele é o sacerdócio, ele é o sacerdote, ele também é a oferta. Então, a partir do momento que ele se oferece, é necessário que essa oferta que ele deu não tenha um fim. A gente continua vivendo essa oferta. Por quê? Porque Cristo foi a oferta. E ele morreu em prol dos nossos pecados. E isso continua reverberando para a nossa vida até hoje. Então, é por isso que não tem um fim, porque ele se assentou para sempre. E aí a gente continua falando. O final agora para a gente conseguir consolidar um pouquinho mais. E assim como é afirmado, deste modo, Jesus pode hoje, de uma vez por todas, salvar todos aqueles que vão a Deus por intermédio dele, vivendo eternamente para interceder por cada um de nós. Sua aliança é superior, pois como sumo sacerdote é santo, puro, inocente, imaculado e colocado em posição de honra no céu. Hebreus 7, 26. E aqui nós temos algo interessante a falar. Ele continua levando a nossa oferta, assim como o sacerdote oferecia antes, né? Assim como o sacerdote, eu expliquei aqui, né, que o sacerdote ele recebia do povo e levava a Deus, diferente do profeta que recebia de Deus e levava ao povo. Nós temos a figura de Cristo sendo os dois, sendo profeta e sacerdote também, porque ele recebia de Deus e levava ao povo, também recebia do povo e levava a Deus ali diretamente falando da sua oferta e do seu sacrifício na cruz. Mas basicamente o que fala aqui no final é algo interessante. Ele continua levando a nossa oferta. Cristo morreu, ressuscitou e o seu sacerdócio não teve fim, porque ele se assentou diretamente no alto e sublime trono e continua reinando e continua à destra de Deus intercedendo por nós. É por isso que não tem um fim. Diferente do sacerdócio levita, que era necessário que um morresse, outro assumisse o posto, não foi necessário que isso acontecesse na figura de Cristo, porque Cristo morreu, ressuscitou e ele continua no posto vigilante e intercedendo pela nossa vida. É por isso que quando a gente vai falar
quando nós oramos em nome de Jesus. Eu falo, começamos orando em nome de Jesus, agradecemos em nome de Jesus, fazemos o que fazemos em nome de Jesus, porque se tem alguém que poderia levar isso a Deus, se tem um sacerdote que poderia oferecer, sendo oferta também, e levar as nossas súplicas a Deus, é justamente a figura de Cristo. É por isso que Cristo continua recebendo aquilo que nós temos para dar, e é por isso que ele é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, ou seja, ele é quem nos religou diretamente a Deus. Adão quebrou aquele momento e foi necessário um segundo Adão vir para nos religar a Deus, e a partir do momento que ele morre na cruz do Calvário, ele se torna sacerdote, no sentido de ser o sacerdote, ser a oferta e continuar levando as nossas súplicas diretamente a Deus. Então aqui, se a gente pudesse colocar para finalizar esse tópico 3.2, seria exatamente essa ideia de que ele continua levando a nossa oferta, ele continua ouvindo o nosso clamor, ele continua entendendo, intercedendo por nós, ele não está apenas assentado de braço cruzado e esperando o dia que ele haveria de voltar, Deus falar para ele, tá na hora. Ele não quer isso, ele continua intercedendo, tanto que deixou o Espírito Santo aqui para continuar direcionando a sua igreja. Então vale muito a pena você falar isso, falar da ideia do ministério levítico ali no sentido do sacerdote, que era necessário que um morresse e outro assumisse o posto, e agora diferente, né, trazendo a ideia do sumo sacerdote, Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, e ele continua levando as nossas súplicas diretamente a Deus. Assim como o sacerdote levava no Antigo Testamento, Cristo continua levando no Novo Testamento, com a ideia dele ser o sacerdote e ele ser também a oferta. Ele morreu, ressuscitou e continua intercedendo por nós e levando as nossas súplicas a Deus, porque ele é o único caminho e ele é o único que poderia estabelecer algo que não seria deteriorado com o tempo, mas seria eterno. E foi o que ele deixou pra gente. Então é isso. Viajei muito, essa revista não ficou muito do jeito que eu queria. Acho que não é tanto a minha área, mas eu tentei me moldar aí para falar um pouquinho sobre ela. Eu gostei. Eu acho que é uma combinação muito boa, né? A gente é uma combinação muito boa. Eu gosto que quando você traz essa parte mais de pregação, porque é algo que eu não teria capacidade de desenvolver dessa forma, ter essa desenvoltura. E aí você vem justamente com essa parte, eu acho que acrescenta muito no canal. Então, a Sussu, ela chegou a comentar aqui, que teve dificuldade para entender essa lição, né? E pediu ajuda. Eu acho que a gente conseguiu trazer bem essa lição. Eu trouxe ali uma parte mais histórica, falei um pouquinho dos mapas, do tempo, dos conflitos que existiam naquela época. A localização, que ela é muito importante, ela remonta a um lugar muito importante. Como veio com a parte mais prática, trouxe aí, eu brinco, né? Falo que é uma breve pregaçãozinha, mas ele consegue articular bem todos os conceitos que aparecem aí no finalzinho do tópico 3. E aí ele consegue fazer um bolo muito bem conciso, sabe? Então eu acho que conseguiu ajudar. Inclusive, Sussu, comenta aí no vídeo se você conseguiu entender. Minha conexão tá bem ruim, tá? Tá bem travando. Será que é a minha ou é a sua? Mas eu acho que é a minha. Eu acho que é a minha. A minha tá ruim o dia todo. Eu acho que é a minha. E aí, gente, então, espero que vocês tenham conseguido entender, porque a ideia geral é essa. Esse personagem, o personagem de Melquisedeque, é um personagem, além de ser muito misterioso, por não ter muito acontecimento, quando fala da genealogia, principalmente, vai falar que não tem nada retratando os seus pais, a sua mãe, da onde que ele veio, a sua origem, se ele faz parte de uma linhagem ali, né, muito especial, algo do tipo, não tem, diferente da linhagem sacerdotal dos levitas. Então, é realmente uma lição muito difícil, principalmente porque a gente não produz tanto conteúdo referente a isso. Mas a ideia também não é ser de uma aula teológica para os seus alunos. A gente está falando ali com jovens, né, que muitas vezes são recém-convertidos e tudo mais. Então, a ideia geral é você entender o que a revista quer passar, o ponto-chave da revista, o coração da revista, para que os alunos entendam também, tenham uma aplicação mais prática dessa revista, dessa lição em si. Mas, no geral, eu gostei bastante. É realmente uma comparação entre os dois sacerdócios. E eu acho que ficou bem explicado. Amém, então. Amém. Que bom, então. Essa é a minha opinião, né? Cabe ao pessoal que está assistindo agora a live, quem vai assistir depois, deixar aí o seu feedback. Mas é interessante saber que não só a gente se encontrou um pouquinho de dificuldade, né? Mas todo mundo, assim... E é bom, né? Essas aulas que trazem um pouco mais de dificuldade pra gente, que faz a gente crescer, né? Faz a gente tentar ir melhorando. E, por exemplo, trouxe um ponto que eu nunca imaginar
justamente comparando a figura de Melquisedeque, sabe, no Antigo Testamento, e trazendo aqui a figura de Cristo, mas como a gente tem que sempre falar, o ministério de Cristo é superior. Então, mesmo que traz essa comparação, não quer dizer que é igual, né? Cristo é superior, o seu ministério é superior, é apenas um comparativo entre o ministério levítico, né, sacerdote do Levítico ali, de Melquisedeque e de Cristo, mas Cristo sendo superior, né? Interessante. É isso, muito bom. Essa é a essência da carta aos Hebreus. Aqui, ó, faltou a conclusão, né? O sacerdócio conhecido pelos judeus era temporário, justamente essa ideia, porque teria um fim, né? Teve um fim por causa da figura de Cristo, mas também porque eram pessoas que iriam morrer e outras precisariam assumir. Mas o sacerdócio de Cristo é eterno e definitivo, ou seja, não precisa, nós não estamos aguardando um outro filho de Deus morrer para isso, não, já aconteceu e é sobre isso. Jesus cumpre seu ministério sacerdotal da mesma forma que o Melquisedeque, como sacerdócio real. Legal. Muito bom. E aí o canal Ovelha Amarela comentou: eu amo as aulas. Então, acho que a gente está aí seguindo o caminho certo. E aí, pessoal, quem tiver mais conhecimento teológico e tudo mais, pode comentar aí. Os nossos comentários é um espaço aberto para que você também traga os seus conhecimentos para a galera aí dar uma aula mais profunda, talvez. Então, é muito importante que você também participe com os seus conhecimentos. Até mesmo quem não tem muito conhecimento teológico, vai falar assim, nesse tópico aqui, eu abordei tal questão. Me manda no WhatsApp, que na aula que vem eu boto ali no momento para a pessoa. Nesse tópico eu trabalhei isso, isso e isso. É importante que a gente conheça um pouquinho do seu modo de dar aula também, porque pode ajudar outras pessoas. A Mari... Quer falar? Falei verdade, não concordei. Tá. Mari Souza comentou: a paz do Senhor, meus irmãos, cheguei. Pai, coitado, chegou no final, mas aí vai ficar aí para você assistir, Mari. Assiste aí depois, Mari. A Mari, se eu não me engano, tem com ela no Instagram. A gente tá sempre ali dando um contato bem próximo, acho isso muito legal. Afinal, o Instagram tá aí pra isso, pra aproximar pessoas de longe, né? Não tenho certeza de onde que ela é, mas eu acho que é longe. Comenta aí, Mari, de onde que você é. É muito bom ter esse contato com vocês mais próximo. Deus te abençoe. E aí é isso, já estamos no finalzinho da live. Assiste depois a aula gravada, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Inclusive, hoje a gente teve até um número mais reduzido do que o habitual de pessoas na live. Eu acho que é porque a gente trocou aí de dias, né? Geralmente, fazendo dia, tinha mais pessoas até, mas a gente vai ver se no próximo trimestre a gente consegue botar num dia mais adequado para todas as pessoas. A gente sabe que hoje a galera tem culto, a maioria das pessoas tem culto aí e tudo mais, então fica realmente mais difícil. Mas, enfim, é o dia que a gente pode e a gente vai estar pensando aí no próximo trimestre em talvez mudar de dia. Sossô comentou, sim, Poli, foi bem proveitoso, me ajudou bastante. Que bom, Sossô. Faz uma enquete, talvez próximo trimestre, algo do tipo, lá no WhatsApp, né? Então fica aí o incentivo. Faz uma enquete aí, a gente bota o dia lá da semana e deixa o pessoal ir votando, né? Dias, claro, que fique tranquilo pra gente gravar, né, também. Sim, vamos estar estudando essa questão aí e tentar botar no melhor dia possível. E aí a Mari comentou aqui, ela é da Bahia, que legal, mas ela está em Goiânia. Longe de qualquer jeito, os dois lugares são muito longe, muito longe. Muito obrigada aí pelo apoio, Mari. Vamos ao momento de oração. Oremos de modo a entregar a Deus todas as pessoas que sofrem por causa das injustiças. E aí, gente, eu achei esse momento de oração um pouquinho destacado, assim, porque a revista, no geral, não fala sobre isso. O reino de Melquisedeque, ele é um reino marcado pela paz, marcado por essas questões. O nome dele até significa um pouquinho disso, da questão da justiça, rei da justiça. Mas, no geral, a revista não fala muito sobre isso. Mas se eu pudesse escolher uma momento de oração, eu acho que eu botaria para a gente olhar para que cada vez mais a gente reconheça o sacerdócio de Cristo sobre as nossas vidas, né? E que não existe nada ali que possa ser comparado ao que ele fez na Terra, né? A sua obra que ele desempenhou aqui na Terra. Então, se eu fosse colocar, eu acho que eu colocaria isso. Mas, enfim, é bom orar também pelas causas de justiça. Realmente ficou bem destacado, assim, do que a revista abordou, mas, enfim, né? Também não é uma para não orar, a gente tem que orar por isso também, sempre. É isso. Sou eu, você? Não me lembro, amor. Não me lembro. Não me lembro mesmo, mas eu oro. Vai lá, então. Ora para essas duas causas. Importante. Vou orar. E pelos professores também.
Oremos, gente. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por essa 1 hora que nós passamos aqui. Estamos tentando desenrolar a revista um pouco mais rápido, comentar um pouquinho mais rápido, mas sempre debaixo da tua direção, daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Oramos para que tudo fique bem explicado, Pai amado, para os professores, que eles possam ter entendido bem aquilo que nós viemos a passar, aquilo que o Senhor falou primeiramente com a gente, e nós podemos agora transpor para eles, Pai amado. Então, eu abençoo em nome de Jesus a aula de cada um no domingo, aqueles que estão preparando seus esboços, aqueles alunos que estão aqui com a gente não vão dar aula, mas eles já estão se preparando para poder estar ali, né, sendo lecionados no domingo, falar um pouquinho da lição, e que o Senhor capacite cada um deles para um dia se tornarem professores e poder continuar ensinando aquilo que eles já estão aprendendo hoje. Então, nós te agradecemos. Oramos, Pai amado, pelo momento de oração que está proposto aqui na revista, pelas pessoas que sofrem injustiças, por tudo isso, Pai amado, nós sabemos que o mundo não é justo e muitas coisas acontecem, quando nós ligamos a TV, nós vemos tanta coisa acontecendo, tanto mal assolando o mundo, e nós oramos para que essas pessoas, Pai amado, que sofrem injustiça, para que seja repreendido e tudo mais. Oramos, Pai amado, por tudo que vem acontecido também lá no Sul, Pai amado, pelas pessoas que têm perdido as suas casas e tudo mais. Oramos para que venha um renovo, para que o Senhor esteja no coração de cada um, porque nesse momento nós tentamos alimentar o corpo físico, mas o espiritual só o Senhor pode alimentar. Então, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai amado, e todas essas pessoas que acabaram perdendo seus entes queridos, suas coisas, e só o Senhor nesse momento para trabalhar. E nós oramos também pelo ponto crucial que foi a revista, relacionado ao sacerdócio de Cristo. Falamos aqui sobre o sacerdócio levítico, de Melquisedeque, que seria superior ao levítico, né, ao ministério levítico, o sacerdócio levítico, e nós oramos para que e nós falamos também sobre o sacerdócio de Cristo, que é superior a tudo isso, porque nós sabemos que a figura de Cristo é o ponto central da sua mensagem, e o evangelho é cristocêntrico. Então nós sabemos que o que o Senhor fez não é algo que será perecido com o tempo, que será perecível, né, ao longo dos anos, mas é algo que o Senhor estabeleceu e é algo eterno. Então nós te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, por ter sido a oferta e por continuar intercedendo ao nosso favor. O Senhor continua levando as nossas súplicas, e assim como essa oração, estou orando no nome do Senhor, o Senhor tem levado ela diretamente a Deus, mediante o seu sacrifício. Então nós te agradecemos e nós continuamos orando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pedimos o seu amparo cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito legal, gente. Muito obrigado. Agora que o pessoal está chegando na live, o número está crescendo aí, está chegando da igreja, né? Mas, gente, muito obrigada a todos que assistiram a live conosco, que participaram. Quem não pode assistir, assiste depois o vídeo. É um vídeo bem curto até, você vai conseguir compreender todos os pontos bem rapidinho. Então, não se esqueça de fazer parte do grupo do WhatsApp, que já está o link prontinho. Só entrar no link, participar do grupo, ficar atento a todas as questões. Faça parte também da nossa equipe Boa Semente e receba esse material toda semana aí na sua caixinha de e-mail, que você pode utilizar tanto nas suas aulas, quanto também em outras atividades que você fizer com os jovens, né? Então, muito legal. Tem até pessoas que nos procuram para poder utilizar nosso material em cultos também, né? Pastores nos procuram também para usar esse material no culto de ensino. Então, eu acho isso muito legal, me sinto aí muito, muito feliz, e você também pode estar fazendo parte dessa grande família, desse grande projeto. Nos siga no nosso Instagram, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. Vai ser muito legal, vai ser um prazer ter você mais pertinho da gente. É isso. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, gente.